Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4. O primeiro texto relata que não anulamos a lei, mas a confirmamos, validamos. O segundo texto relata que Cristo é o fim da lei, para justificar o pecador que crê. Como podemos entender que a lei não é anulada e, ao mesmo tempo, Cristo é o fim da lei? A lei não é anulada porque de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Cristo não veio reformular a lei. A lei é perfeita. Ele veio eliminar as consequências da lei que, não sendo cumprida, leva à morte do pecador. Assim Deus determinou que a lei vigorasse. E na nação teocrática, levou à morte de muitos pecadores. Mas o seu Filho seria enviado ao mundo para destruir a maldical da lei, a consequência da lei, a morte e não o conteúdo da lei, santo, justo e bom. Assim Cristo findou a lei, porque ela perdeu seu poder de condenar. A religião cristã não tem mais o poder que a nação teocrática tinha para condenar o pecador. A lei relatava que aquele que matasse, idolatrasse, adulterasse, etc., deveria morrer. Assim, a partir do momento que Cristo se sacrificou pelos pecados, ele é o fim da lei no sentido de não permitir que a lei condenasse o pecador à morte. No entanto, as normas de Deus, não podendo mais ser chamadas de lei. Porque lei tem que ter normas e penalidades para aqueles que não cumprirem, e Cristo deixou as penalidades e os nossos pecados na cruz. Sendo assim o fim da lei, no que tange às condenações. Mas as normas de Deus continuam sendo santa, porque é a palavra de Deus, sendo justas, porque Deus é justo e sendo boa. Porque se o homem não fosse imperfeito e a cumprisse em todos os pormenores, o mundo seria um paraíso e ele teria vida eterna. Os pastores precisam entender que Cristo aboliu foram as condenações da lei e não a justiça, a santidade e o conteúdo bom da lei. Por exemplo, os homos estão pecando segundo a lei? Sim. Serão condenados? Não. O que é a salvação? Salvação é dar de volta aquilo que o homem perdeu no paraíso. A sua vida. A Bíblia relata que haverá uma ressurreição de justos e injustos, e sabemos que ressuscitar é receber a vida de volta, após a morte. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. João 5:29. NVT-OBS. A versão NVT traduz: serem julgados. A versão NM traduz: para juízo, e as outras versões: para serem condenados. Quando você está em juízo, em julgamento, você pode ser absolvido ou condenado, e visto que a pessoa que morre já foi condenada pelo pecado. Pois o salário do pecado é a morte, e essa morte herdamos de Adão, que pecou e a transmitiu a todos. A imperfeição que leva ao pecado, e o pecado à morte. Assim, quem ressuscita, recebe a vida de volta.
E essa vida de volta só é possível porque Cristo pagou os nossos pecados, tanto dos justos como dos injustos. Não importa em que condição a pessoa morreu, todas serão ressuscitadas. Aí você me pergunta, o que Paulo disse em 1 Cor 10:6 não tem validade? E eu te pergunto, você sabe o que é herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6:10. Salvo todos serão. Agora herdar o reino será apenas para os santos. Como relata Apocalipse, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 26. Quando Paulo está falando de herdar o reino, não está se referindo à salvação, mas a ser membro de um governo, ser um rei, um juiz e um sacerdote no governo de 1000 anos de Jesus Cristo. É claro que não haverá homos no paraíso. No início poderá haver milhões. Mas com o passar do tempo, acontecerá a volta ao padrão, sem que doa nada. Apocalipse relata que depois dos 1000 anos haverá um teste final, com a soltura de Satanás. A terra já terá sido transformada em um paraíso e todos os problemas da humanidade terão sido sanados. Porque Cristo reinaria até que todos os seus inimigos fossem derrotados, a morte, as doenças, a pobreza, a poluição e os danos ambientais, etc. Mas apesar de toda a maravilha, Satanás ainda conseguirá desencaminhar milhões de pessoas. Mas descerá fogo dos céus e os destruirão. Assim o inferno, Satanás e todos os rebeldes serão lançados no lago de fogo. A segunda morte ou morte eterna, para a qual não há mais salvação, não há mais ressurreição.